Vamos unir os nossos sentimentos para ajudar a Deus, a Jesus. Rogar ao nosso Pai de amor e bondade que nos ilumine nesse instante, o trabalho dos nossos sentimentos, a nossa humildade e simplicidade, para aceitar, entender e aceitar aquilo que vamos ouvir nessa noite. Pedimos a Jesus que, por acréscimo de misericórdia, ampare a nossa irmã Raquel, para que ela possa, com esse carinho, com essa dedicação que ela tem, chegar aos nossos corações com as suas palavras, mostrando a grande necessidade de que melhora a gente. Assim, contando com esse amparo, agradecido a Deus, agradecido a Jesus, rogando por todos os necessitados, não só do nosso país, mas de todo o planeta, nós damos por iniciados os trabalhos dessa noite. E nós agradecemos antes, hoje quem vai falar para nós, a nossa irmã Raquel, Papai do Céu te abençoe. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, que nós tenhamos a boa vontade e a coragem de repartir onde e quando formos chamados. Ouvir ou nada. Vivemos, pensamos, cooperamos, eis que é positivo. E que morreremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizer ao mundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizer-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido, e o seu coração prejudicará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Quem não tem o conhecimento ainda, acredito que não está se referindo a nós já aqui desta sala, mas quem ainda não conhece as obras básicas, em especial o céu e o inferno, não teria condição de reconhecer que esta é a página inicial do primeiro capítulo do céu e inferno. Olhando assim, sinceramente, parece até uma poesia, não é? Mas são questionamentos. E a frase final que nos fica é: haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta? E realmente, se todo o progresso, todo o esforço de combate às nossas más inclinações, más tendências, nossas viciações, todo o nosso investimento enquanto aqui estamos caminhando neste mundo de provas e expiações, se perdesse, seria bem desestimulador. Então, essa ideia, este questionamento do porvir ou nada, é uma questão que sempre acompanhou o homem e levou as religiões, tanto o Espiritismo como as demais religiões, a se colocarem frente a estes questionamentos. E ao se colocar, as religiões definiram
ficam as questões da felicidade e da infelicidade da alma após o que nós denominamos, a maioria, né, de nós denominamos de morte. Que, não, em outras palavras, são as penas e gozos da vida futura, que, querendo ou não, se resumem na teoria de céu e de inferno, que é o título do livro, que é o tema que nós hoje vamos pensar um pouquinho. E eu coloco inicialmente que estes questionamentos do que vem depois da morte é uma coisa que nos acompanha. E nos acompanha por quê? Porque que intuitivamente o homem traz dentro do seu coração este questionamento e uma certa certeza de que a vida continua. Porque nós, enquanto espíritos em evolução, já estivemos no mundo espiritual. Estamos sobre a misericórdia de Deus na questão do esquecimento, graças a Deus que estamos. Porque não daremos conta de olhar para o nosso lado e ver que estamos casados com um desafeto, que abrigamos e amamos como filho uma pessoa que talvez nos caluniou, nos maltratou, nos humilhou. Então, sobre o manto da misericórdia, nós estamos sim abrigados no esquecimento para darmos continuidade ao nosso progresso. Mas apesar desta intuição de que a vida continua, de já termos estado no mundo espiritual e estarmos hoje com certo esquecimento, nós temos sim um certo temor desse momento, dessa passagem de plano, uns mais que os outros. Eu tenho uma colega que ela não suporta a ideia de morrer. Ela não dá conta de vivenciar isso quando acontece na família dela, ela se desestrutura mesmo. Um certo temor é até necessário, porque dentro da lei de conservação nos serve para nós nos cuidarmos. Porque se também não temêssemos, nós com certeza, imaturos espirituais como somos, daríamos razão aos nossos vícios, às nossas más inclinações, não é? Comeríamos demais aquela gordurinha da picanha, falaríamos em excesso mais ainda às vezes do que ainda falamos uns dos outros. No vulgar, meteríamos o pé na jaca. Então, um certo temor é necessário para que a gente possa conservar a si mesmo, conservar a natureza e a nossa até relação com o próximo. Mas quando o temor passa de um certo grau, como desta colega minha, ele já mostra uma questão de desconhecimento. Porque Jesus veio nos colocar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós conhecemos, se nós adquirirmos compreensão do que acontece após o momento que a gente desencarna, o nosso coração fica mais tranquilo. E a doutrina espírita, ela traz para nós essa compreensão. As outras religiões também falam dessa questão do céu e do inferno. Eu estava com esse material, gente, pedi desculpa em pendrive, mas na correria eu tenho pendrive no serviço, outro no outro, não consegui encontrar, devia estar em algum pendrive no serviço, então eu não pude
fazer aqui falando. Nós traríamos para vocês um quadro com a visão das religiões tradicionais, onde coloca que a criação do Espírito ao nascimento e o Espírito vive na vida de relação na Terra. Ao ocorrer a morte do corpo físico, na visão das religiões tradicionais, há uma análise dessa vida, desse processo de convivência e de aprendizado, né? Do que muitas religiões chamam de julgamento final. Neste julgamento final, a pessoa vai estar sendo avaliada. Se foi bom, vai para o que as religiões tradicionais chamam de céu. Se não foi boa, aí vai ter duas classificações. Se foi mais ou menos boa, vai para o purgatório. Se foi mais ou menos ruim, vai para o inferno. Esta visão, ela não traz uma compreensão, não caminha muito junto, na minha visão, ao estudar o assunto, das colocações feitas por Jesus. Porque ela não, quando a doutrina espírita nos apresenta que Deus é causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e nos apresenta os atributos de Deus, esta colocação para mim bate de frente com alguns atributos de nosso Pai Celestial. O primeiro atributo, que Deus é soberanamente justo e bom. Se nosso Pai, nós somos testemunha dessa boa justiça e do tanto que Ele é bom. Porque nós acertamos toda hora, a todo momento? Não. Mas, no entanto, a todo momento recebemos auxílio e inspiração para continuarmos a nossa caminhada de evolução. E quando em dificuldade, se nos acerenarmos um tiquinho, nos sentimos carregados. Porque chega alguém para dar uma força, uma boa mensagem. Recebemos hoje, muitas vezes, até no WhatsApp, no Facebook, em alguma coisa, chega um momento que você fala, meu Deus, como que isso veio a calhar? Auxílio divino. Então, se nos é apresentado e se sentimos um Pai de tamanha misericórdia, como Ele poderia colocar uns no céu, outros no purgatório ou no inferno eterno de labaredas? Essa visão também, que é um tanto estática, não mostra muito para nós o envolvimento, a nossa participação. Parece assim um tanto fatalista. Acertou aqui, errou acolá. É mais ou menos a visão, a grosso modo, que no estudo eu pude perceber. A visão da doutrina espírita é que, através da evolução do princípio inteligente, Deus criou o espírito e o espírito se apropria de um corpo material para o processo de vir até o mundo material e ter a vida de relação na Terra. Através do corpo físico, nós vamos, sob a lei de sociedade, convivendo uns com os outros, gradativa, calmamente, cada um no seu ritmo, no seu processo de aprendizado e evolução, e neste estar com o outro, usando também a lei de liberdade,
liberdade de escolher, de decidir, nós vamos adquirindo o bem que nos falta e eliminando, tirando de nós o mal que ainda nos sobra. É através da vida de relação que nós vamos eliminando a violência, o orgulho, o egoísmo, que às vezes ainda insiste em fazer presença nos nossos corações. E é nessa vida de relação, de estar com o outro, que nós também vamos burilando as nossas virtudes. A tolerância, a compreensão, a compaixão, a doçura, a afetividade, a caridade, como Jesus nos apresentou. Benevolência, indulgência e perdão. Cumprido o tempo de experiência, nós voltamos ao plano espiritual. Não tem julgamento. O julgamento que tem é porque as leis de Deus estão plantadas no nosso íntimo, no nosso ser espiritual. Por isso que quando às vezes a gente dá aquela escorregadinha na casca de banana, às vezes a gente fala assim: ai meu Deus, como é que ninguém tenha percebido? Mas a nossa consciência já apitou, fez errado. Não está bacana. Foi grosseiro, ultrapassou o sinal, semáforo de trânsito, mas o sinal da boa conduta, da boa relação. A nossa consciência se acende e pisca, nos dando o alerta: opa, filho pródigo, deu uma fugidinha da casa do pai. Vai gastar a sua herança, não aquela material, vai esbanjar um pouquinho da vaidade, do orgulho, do egoísmo, mas passa o caminho de volta. A nossa consciência nos aponta. Então, no momento em que desencarnamos, a nossa consciência vai trazer à tona o certo e o errado, que está implantado em nosso íntimo. E com o auxílio de nossos mentores espirituais, nós vamos concluir, se aproximamos, que ou afastamos do nosso planejamento reencarnatório, se ampliamos virtudes ou se não, se eliminamos o mal que nos sobrava e se ampliamos o bem que nos faltava. E nesta análise nós vamos para um lugar adequado à nossa condição espiritual. Por quê? Nós não vamos ter condição. Por que pensar que só tem o nosso lar? Nós vamos desencarnar e vamos todos para o nosso lar. Se Jesus nos colocou que há muitas moradas na casa de meu Pai, então Ele já nos explicou que existem várias colônias, vários lugares que nós poderemos estar. E esse estar vai depender, como Ele também nos colocou, cada um de acordo com a sua obra. Não é? Se fizermos numa velocidade, num tempo, de uma forma adequada, vamos sim para um lugar melhor. Se não, vai depender do nosso esforço, porque o nosso progresso está associado ao nosso trabalho. E o nosso ritmo, velocidade do trabalho da nossa melhoria está associado ao tanto que a gente aciona a nossa vontade. Estamos sob leis divinas, a lei do progresso, a lei de sociedade, a lei de liberdade. Progredir, nós vamos quer a lei. Agora,
no nosso ritmo. É chegado num determinado momento que, se permanecemos com corações entenebrecidos, queixos duros, difíceis, inflexíveis, sim, nós vamos não mais pelo amor, vamos pelo amor, mas vamos. Espero que possamos fazer a opção de ir, sim, de uma forma mais leve, mais tranquila, mais relaxados. Então, no momento desta análise, nós vamos ver se precisamos ainda nos aprimorar mais, nos limpar mais de luz, angariar mais bem, combater ainda algum mal que nos sobra, voltaremos ao processo reencarnatório, porque se aqui tivesse a transparência, nós vamos ver que tudo isso é um ciclo de aprendizado. Nós estamos mergulhados num ciclo de aprendizado. Isto, estejamos no mundo material ou estejamos no mundo espiritual. Se não precisamos de voltar a reencarnar, né? Se na análise não, já tenho virtude suficiente, já estou preparado, já tenho condição, amor suficiente, caridade suficiente traduzida em benevolência, indulgência, capacidade de perdoar suficiente para sim ingressar na seara do Senhor e trabalhar. Então eu permanecerei no mundo espiritual trabalhando. Não naquele céu com a pinha, tranquilo. Tem colegas que até brincam, pensam, gente, nós ficamos desânimo de morrer, que parece que o céu é tão monótono. Aí a gente que é espírita, que conhece, dá até dó. Porque se abrisse a literatura espírita, ia ver o tanto de trabalho que os nossos colegas espirituais, irmãos espirituais, têm para fazer. Não é? Então, se não, na análise, não precisamos mais do processo de aprendizado no mundo material, continuaremos o nosso progresso, o nosso aprendizado no mundo espiritual. Então, esta visão da doutrina espírita, ela caminha junto com as colocações que Jesus veio nos trazer, de que há muitas moradas na casa do Pai. Quando ele coloca que o meu reino não é deste mundo, porque ele está nos dizendo o quê? Não se preocupe tanto com as questões materiais. O mundo real para nós é o mundo espiritual, porque nós somos espíritos em evolução. E é para lá que nós estaremos regressando e continuando todo o processo de aprendizado. E quando ele coloca que o reino dele não é desse mundo, o nosso também não é. E ele também nos fala que nós somos ovelhas do seu rebanho. Se nós somos do rebanho de Jesus, e se esse reino não é dele, esse reino material também não é nosso. Então, para que nós ficarmos nesse apego todo? É o meu carro, é o meu filho, é a minha casa, é o meu marido, é o meu serviço, é a minha profissão, não é? Sendo que a gente está, nós estamos nessas condições, mas a gente tem, eu tenho, vocês têm que reformular essa forma de vermos as coisas, porque nós simplesmente estamos. Então, Raul Teixeira vem nos colocar diante desta proposta que a doutrina nos faz sobre céu e inferno, sobre as questões, né, de gozo e penas sobre a vida após o momento em que a gente retorna à pátria espiritual. Raul Teixeira vem nos colocar que o espiritismo não é para quem quer, é para quem pode. Não uma atitude
atitude agressiva ou de confrontar, mas uma atitude de simplesmente nos relembrar que dentro dessa proposta da doutrina, nós somos co-participantes. Nós estamos escrevendo a nossa história, ou melhor, reescrevendo a nossa história. Nós somos responsáveis pelo nosso progresso. E vai depender de cada um de nós o ritmo que nós daremos. Então é neste sentido que Raul vem nos colocar que o Espiritismo é para quem quer estabelecer a reforma íntima, é para quem quer permanecer no bem. Ainda que não seja no bem, que a gente acha que o bem, eu não faço a caridade suficiente. Mas de repente o bem começa por você mesmo. Você vir a casa, você tomar um passe, você estabelecer para você bons pensamentos, porque o pensamento, ele se transforma, não é? Ele é uma energia e ele vai se transformar em hábitos e esses hábitos vão se transformar em ação. Então, de repente, permanecer no bem significa começar por você, para depois você poder sair também fazendo bem para os outros. Então, nesta questão que a gente traz, a teoria, a proposta, a visão das religiões tradicionais e a proposta das outras religiões, então é para falar que a nossa proposta é melhor? Não. É simplesmente para nos lembrar que às vezes a gente, por até força da circunstância, peso cultural, ficamos querendo responder as perguntas: onde fica o céu? Onde fica o inferno? Até por peso da cultura. Então a gente traz essas visões das duas para que nós, enquanto espíritas, saibamos nos posicionar. Lembrando de Chico, que nos coloca a seguinte frase: aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Nós não temos que conhecer para apontar, para julgar. As demais religiões falam de um céu paraíso, de um inferno que queima em chamas e labaredas. Nós não temos que apontar para ninguém. Cada um dentro da sua condição de compreensão e da sua condição de progresso. Como Chico disse, ao outro dou o direito de ser como são. Agora, a mim, eu tenho o dever de ser cada dia melhor. E ser melhor é conhecermos, é nos aprofundarmos, é entendermos a proposta dessa doutrina consoladora. E nessa doutrina consoladora, céu e inferno, o Espiritismo, ele vem combater essa questão de locais determinados. Não é por aí. Para a ciência, com a lógica da observação, a Terra deixou de ser, não é, o eixo, o centro do universo. Já se descobriu que o nosso planeta é um dos pequeninos que compõe a imensidão do universo. Se a ciência reformulou este conceito, nós também precisamos de reformular em nós esse conceito de céu e inferno. Esse inferno é eterno. Por que eterno para nós? Está muito ligado à questão temporal, à questão de prazer. Preste atenção, se estamos numa fila de banco, eterno nunca acaba, não é verdade? Se temos uma coisa desprazerosa, o tempo, 2 minutos,
custa a passar. Mas se estamos num churrasco, numa boa comemoração, num bate-papo com uma pessoa que gostamos, já passou a hora, já acabou o tempo, não é assim que falamos? Então, eterno é uma coisa de duração prolongada. Se prolongarmos a nossa inflexibilidade, o nosso orgulho, nós custaremos a encontrar neste mundo material a felicidade que podemos encontrar e dificultaremos a encontrar a felicidade que também podemos encontrar no mundo espiritual. Então, nós precisamos de ter essa compreensão que dentro da doutrina espírita ela combate o céu e o inferno como locais determinados. Para a doutrina espírita, céu ou inferno é uma questão de consciência e da harmonia nossa espiritual. E isso aí lembra a história, uma historinha, não sei, talvez vocês conhecem, do samurai, que ele chega para o seu mestre e pede ao mestre que o ensinasse sobre o céu e sobre o inferno. E o mestre era uma pessoa muito franzina, muito pequena, olha para o samurai e diz para ele com firmeza: eu nada posso te ensinar sobre o céu e sobre o inferno. Você cheira mal, a sua roupa está imunda e a sua espada não está afiada e está com ferrugem. O samurai se reveste de muita raiva, o rosto chega a ficar vermelho da ira que o toma, e ele desembanha a espada e põe na cabeça do mestre. O mestre abaixa a cabeça e diz para ele: aí começa o inferno. O samurai, super sem graça, embanha novamente a bainha e sai calado. Entra num ostracismo, uma luta com ele mesmo naquela reflexão que ele pediu um ensinamento e ele veio de grande monta. Passado alguns dias, nas suas reflexões, ele volta ao mestre e pede desculpa pelo seu descontrole, pela sua falta de serenidade. E o mestre serenamente diz para ele: aí começa o céu. Então, qual que é a moral dessa história? Que a cada dia, a cada momento, nós somos convidados a tomar decisões, a fazer escolhas, ir para o céu ou estar no inferno. São decisões e escolhas pessoal e intransferível de cada um de nós, apesar de, na nossa imaturidade, ainda condenarmos uns e alguns outros. A gente diz: mas eu estou assim porque fulano fez isso para mim. A escolha é sempre nossa. Não dá para acusar o outro, sabe por quê? O texto aqui, na moral da história, vem nos colocar sobre uma caixinha invisível que a gente carrega. E nessa caixinha, nós podemos tirar uma caixa de ferramentas. E o texto vem aqui nos colocar que, em diante de qualquer situação inesperada, nós podemos lançar mão lá da caixinha de qualquer instrumento. Então, quando alguém nos ofende, nós podemos erguer o martelo da ira ou usar o bálsamo da tolerância. Diante da enfermidade inesperada, nós podemos lançar mão do ácido dissolvente da revolta ou empunhar
o escudo da confiança. Diante da dor da partida de um ente querido, nós podemos ficar desesperados ou usar a chave da resignação. Então, o texto vai finalizando colocando para nós que, surpreendido por qualquer adversidade, a decisão de estarmos asserenados, equilibrados, é sempre nossa. E às vezes eu vejo irmãos, outro dia, uma pessoa da minha família, no Facebook, num texto enorme, ao ponto da minha vida, fala assim, mas o que é isso? O que é isso? A pessoa dizendo, meu nome não é osso para estar na boca de cachorro. E aí vai o texto enorme, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma olhada para não sair da briga. A escolha é sempre nossa. Nós é que temos que repensar. E o mundo de hoje nos convida muito para estarmos assim, expostos e caminhando, às vezes, não para uma serenidade, para o céu, para o bem, para a luz, mas mais para a agitação. Raul Teixeira vem também nos contribuir, dizendo que ao morrer, não vamos para o céu que idealizamos, para a colônia espiritual que almejamos, quer ir para nosso lar e vamos. E nem para o inferno que tememos, que muitos ficam inseguros. A vida não dá saltos. Nós vamos para aquele lugar e aquele ambiente que nós estivemos construindo hoje. No livro Céu e a Terra, na primeira parte, capítulo 5, André Luiz nos fala assim: é, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde homens expiam o passado e o presente, em proveito do futuro. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 642, o Espírito de Verdade nos orienta o seguinte: a fazer o bem no limite de nossas forças, advertindo que responderemos por todo mal que resulte pelo bem não praticado. Para finalizar, a última lâmina que tinha, no último slide que a gente já está falando, é que para nós permanecermos com a consciência tranquila, no que nós achamos em algum momento de denominar como um céu, uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade, nós precisamos de estar preparados na luz. E no livro No Mundo Maior, no capítulo 27, no limiar da caverna, André Luiz, interessado em acessar abismos purgatoriais, zonas umbralinas, para nos relatar o que acontecia lá, porque segundo a doutrina espírita, a doutrina, se a gente vai ler e estudar céu e inferno, coloca que se pudesse definir uma palavra para os irmãos equivocados no mundo espiritual, a condição dele, independente de delimitar local, é uma condição sim de inferno, de desassossego, de desespero, de sofrimento. Então, André Luiz, querendo visitar essas zonas para nos relatar, recebe da diretora dos trabalhos auxiliana a seguinte orientação: a sugestão é válida, concorda que o pedido de André Luiz era válido, em se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo. Eu fico até imaginando ela falar querido André. Por enquanto, em todas as particularidades, nosso
estimado André não tem um curso de assistência aos sofredores nas zonas espessas. Então, o que Cipriana está colocando, dizendo aqui? Que André ainda não estava preparado na luz, não estava dilatado suficientemente no bem, na compreensão, para poder realizar aquele trabalho. Significa dizer que quando passarmos para um outro ciclo de vida, quando deixarmos o mundo material, nós seguiremos aprendendo e trabalhando no local que nós tivermos preparado para nós. E, segundo a expedição aqui, eles já tinham, quem estava indo para aquele trabalho já estava preparado. Significa dizer o quê? Que eles já tinham muito amor para dar, para distribuir e para pôr em ação. Que nós também sejamos capazes de buscar essa condição aqui, se não de uma forma completa e plena, mas que a gente dê pelo menos o primeiro chute na bola, buscando estudar, buscando colaborar dentro do que cada um já pode fazer. Que assim seja. Da chute de bola nesse momento está muito bom. Melhor a gente pensar em outra coisa. A lembrança para você então, aos nossos companheiros, passando essa semana que estamos em curso, a semana que vem. Na outra semana nós temos a semana espírita. A semana espírita vai acontecer lá no salão da Magistério Xistério, Festas, a Rua Primeiro de Moraes, 623 do centro. E vai ser de segunda a sexta, do dia 22 ao dia 26, no salão de festa. Durante esses dias, as atividades na Casa Espírita ficam suspensas. Temos reuniões em uma das casas da cidade. Todas as reuniões são transferidas do salão da Magistério Xistério. E no sábado dessa mesma semana, nós temos um seminário que para ele precisa fazer inscrição. E tem um custo de R$15. De segunda a sexta, entrada franca. Sexta-feira e no sábado, precisa de fazer inscrição. E vamos divulgar, vamos falar com os nossos companheiros que ficam na casa, e de repente eles não vêm essas 2 semanas e acabam durante a semana eles vêm procurar a Casa Espírita está fechada. Então vamos espalhar notícias para que eles possam ver a Casa Espírita e lá no salão vai estar fazendo os trabalhos do Espírito. Agradecendo a nossa irmã Raquel, Papai do Céu te abençoe. E vamos todos juntos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, por toda a assistência bíblica, por toda a paz que nos deu nesse momento de estudo. Para isso, vamos recordar aquela prece de Jesus nesse nome, Pai que está nos céus. Glorificado seja, Senhor, o vosso santo nome, que venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão que lhe dá o que teu Espírito, com o conhecimento da justiça. Perdoe para amar as nossas dívidas e nos ajude, nos ensine a amar e a perdoar aqueles que nos prejudicam. Não nos deixeis cair sob o peso de novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda maldade, pois tu é o rei do poder, a glória e a justiça para todos sempre. Com essa prece, agradecido a Deus e Jesus e os nossos líderes espirituais, nós encerramos a primeira parte dos trabalhos. Graças a Deus. Lembramos aos companheiros que vou ficar na segunda parte da terapia. Não é necessário que ela faça agora, porque depois ela faça o sol da terapia.
vai distribuir o dinheiro e vai ser um incremento religioso que a gente estiver participando desse trabalho